Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, que prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos encerrar o nosso conteúdo do nosso livro de atividades. Que maravilha, não é verdade? Só para que você esteja a par da forma como o nosso conteúdo está organizado, eu gostaria de lembrar que nós já finalizamos o nosso livro didático, nós já finalizamos o nosso livro de atividade de produção textual e hoje nós vamos finalizar o nosso livro de atividades, mas o livro de gramática, que é este livro que está projetado na tela de vocês. Então hoje nós temos uma novidade. Então, nós temos a novidade que é justamente o assunto sobre coesão por substituição lexical. Nós temos aqui dois processos coesivos, que é o processo que envolve os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, ok? Para que você se situe de qual página nós estamos falando, nós estamos aqui na página de número 35, ok? Para hoje, então, nós vamos averiguar que o processo coesivo ele pode ser resumido em conexão. Todo processo de coesão é chamado, melhor, tem uma relação com a conexão, mas não é uma conexão qualquer. Segundo o nosso material didático, nós temos o seguinte: coesão é a conexão entre frases e palavras para que o conjunto delas se torne realmente um texto. A coesão, por vez, contribui para a textualidade, que pela relação estabelecida nesse conjunto. Toda vez que nós falamos em coesão, é preciso lembrar da relação que cada palavra tem dentro de um texto, ou melhor, de cada ideia. Por exemplo, se nós temos no primeiro parágrafo uma ideia, essa ideia ela tem que estar relacionada ao segundo parágrafo do texto, essa mesma ideia ela tem que estar relacionada ao terceiro parágrafo do texto, e por aí vai. Esse encadeamento de ideias, essa forma linear das ideias, demonstra que ali há uma conexão entre o que está sendo dito, ok? O mais interessante e vale a pena salientar é que o processo de coesão, nós temos aqui no nosso material como uma substituição lexical. O que é o léxico? O que é lexical? O léxico envolve palavras. Segundo o nosso material, a substituição lexical é o emprego de palavras e expressões que retomam termos anteriores. Esse recurso é chamado de anáfora. Então, você pode me perguntar se a coesão é anáfora. Não, a coesão não é anáfora. A coesão utiliza a anáfora. É diferente. Aí você pode me perguntar o que é anáfora. Bem, o nosso livro também já responde a esta indagação. Pode ocorrer com a substituição da palavra ou da expressão mencionada anteriormente por pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos ou indefinidos, advérbios, sinônimos, hiperônimos, numerais, etc. Vamos ver o exemplo, porque pelo exemplo essa questão anafórica ela fica bem mais forte, presente, tá? Vamos ver. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Caso isso volte a acontecer, ou seja, o mau comportamento, na verdade, ou seja, você vai observar que o isso é um pronome demonstrativo e ele vai retomar toda a frase anterior. Os alunos foram suspensos pelo mau comportamento. Aqui nós temos um termo anafórico. O que é anáfora? É justamente expressões que retomam termo anterior, tá? Eles serão convidados a se retirar da escola. Eles quem? Os alunos, tá bom? Nós temos uma outra retomada aí. Dois tipos de anáforas.
um utilizando o pronome demonstrativo e em outro momento utilizando o pronome pessoal do caso reto, ok? Nós vamos observar aqui os pronomes possessivos que são classificados em pessoa, número e os próprios pronomes. Nós temos aqui, você vai lembrar bastante dos pronomes pessoais do caso reto, que nós temos lá eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Você vai lembrar. Eu não estou dizendo que você vai, vamos colocar aqui como colocar igualmente como os pronomes pessoais do caso reto. Não. Você vai lembrar no quesito pessoa e na hora de você perceber qual é o pronome. Mas vamos com calma. Vamos observar que a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, pessoas do singular. Aqui, se fosse um pronome pessoal do caso reto, nós teríamos eu, tu e ele, tá? Como primeira, segunda, terceira pessoas do singular. Aqui na primeira pessoa, você vai observar alguns pronomes possessivos, como meu, minha, meus, minhas, tá? Então, se eu digo meu carro, o pronome possessivo em evidência está na primeira pessoa do singular. Ok? Mas nós também temos os mesmos pronomes, ou melhor, não os mesmos, tá? Igualmente na escrita, mas nós temos pronomes também da primeira pessoa do plural, que é claro, na escrita isso será diferenciado, mas você vai conseguir observar de que forma estará presente. Como é o caso de nosso, nossa, nossos, nossas. Então veja, primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural. E assim consecutivamente, segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Os meus alunos devem observar que eu sempre trato a todos como tu, né? E tu, é segunda pessoa do singular. O emprego não está errado, muito pelo contrário, mas é preciso lembrar que a língua que nós falamos é diferente da língua que nós escrevemos. É a primeira característica que você vai observar. Então, se você for observar por volta de 1500, por exemplo, o uso do tu era extremamente comum. Hoje, nós já percebemos que houve uma queda do tu na hora da fala, como, por exemplo, nós mudamos por você, justamente porque achamos que o tu ele soa menos íntimo, mas não é o que acontece, ok? E aí vale lembrar o seguinte, não é o que acontece em questão dessas ideias que são postas. As pessoas normalmente acham que, por exemplo, o teu, tua, não soa bem, não é bem colocado, e que é melhor colocar seu, sua, por uma questão de formalidade. Quando, na verdade, não é bem essa ideia, mas as pessoas acreditam e a gramática não coloca muito bem dessa forma. Mas tudo bem, eu coloco aqui apenas como uma forma de pontuar as pessoas, o número, os pronomes e por aí vai. Aqui nós temos atenção, o emprego dos pronomes possessivos, seu, sua, seus e suas, em alguns momentos, em determinadas circunstâncias, podem causar aí um duplo sentido. Vamos olhar. A mãe não autorizou que o filho dirigisse seu carro. O carro de quem? Da mãe ou do filho? Né? Nós temos aqui a pergunta: o carro é de quem? Da mãe ou do filho? Para evitar essa ambiguidade, uma forma de reescrita seria: a mãe não autorizou que o filho dirigisse o carro dela. Ok? Em seguida, nós vamos observar aqui agora a parte que diz sobre os pronomes demonstrativos. Veja bem, essa parte ela é extremamente interessante e importante. Nós vamos observar que os pronomes demonstrativos, eles indicam o lugar, indicam a posição, indicam a identidade dos seres em relação às pessoas do discurso. Temos 3 pessoas do discurso, que é a primeira, a segunda e terceira. E os pronomes demonstrativos, eles vão situar aquele quem fala, aquele quem dirige a palavra, a uma posição no espaço, a uma posição no texto e no tempo. Para que você primeiramente tenha contato, nós vamos observar aqui que as pessoas, elas podem ser variáveis ou invariáveis, ou melhor, perdão, os pronomes demonstrativos eles podem ser variáveis e invariáveis, tá? Nós vamos observar que a nossa gramática ela coloca como 2 gêneros, mas veja que aí tem uma situação parecida.
parecida não, mas situação interessante, perdão. A nossa língua, a língua portuguesa, ela já é, por natureza, uma língua neutra. Como eu trabalhei em sala de aula, alguns conceitos voltados para a neutralidade da língua, é preciso lembrar que algumas palavras que vieram do latim e encontram-se hoje na língua portuguesa, elas se mesclaram na língua portuguesa e, por conta disso, ok, preciso lembrar. Em latim nós tínhamos três gêneros: masculino, feminino e neutro. O neutro, então, ele mescla, ele se mistura pelo masculino e feminino. Em decorrência a isso, que nós dizemos que a língua portuguesa é uma língua neutra, tá? Para você ter ideia, por exemplo, a palavra templum, que significa hoje templo na língua portuguesa, antes era neutra, mas ela se mistura com a língua portuguesa e com a passagem do tempo ela se torna um gênero masculino. Mas isso não desclassifica como se fosse uma língua machista, uma língua, enfim. É preciso pontuar isso para que você não caia em um erro grotesco que é achar que a língua só admite dois gêneros, tá? Do ponto de vista gramatical, pode até ser, mas do ponto de vista histórico, você acreditar que só existe masculino e feminino em língua portuguesa, você desconsidera toda essa parte histórica, tá? Vamos observar o seguinte. Então, masculino, aqui, de acordo com a gramática, nós podemos separar singular e plural, da mesma forma que o feminino. Aqui no masculino nós temos este, variações, este, estes, esse e variações, que é o caso de esse, esses, aquele e variações, que é o caso de aquele, aqueles, ok? No feminino, idem. Esta, estas, essa, essas, aquela, aquelas. E dos invariáveis temos isto, isso e aquilo. Mas quando usar cada tipo de pronome? Bem, agora nós vamos ver. Nós temos aqui, primeiramente, o este e derivações. Nós temos aqui uma localização no espaço. Este, por exemplo, indica o que está próximo de quem fala e de quem escreve, tá? Temos aqui o meu celular, por exemplo, está nas minhas mãos. Eu digo, este é meu celular, tá? Agora, se estivesse com uma pessoa próxima de mim, eu poderia dizer, esse celular aí é meu, tá? Mas se o celular estivesse bem longe de mim, eu poderia dizer, aquele celular é meu, ok? Então veja a importância, tá? A importância de conhecermos os nossos pronomes demonstrativos. Agora, neste momento, eu estou apenas delimitando, explicando. Logo, logo eu vou trabalhar as questões e vou explicar como que isso acontece dentro, tá? De cada questão e por aí vai, tá? Do nosso material. Vamos observar o seguinte. Aqui o exemplo que o nosso material dá. Este livro que está em minhas mãos é muito bom porque está próximo de quem fala ou de quem escreve, tá? Mas, veja bem, em relação a espaço, ainda em relação ao espaço, e se estiver próximo de quem ouve ou de quem lê, não se usa mais este, se usa o esse, como eu comentei, tá? Esse livro que você está segurando é de qual autor? Tá? Porque está próximo de quem ouve ou de quem lê. E se estiver ainda bem distante, ainda em relação ao espaço, tá? Nós utilizamos aquele e derivações. Por isso que o nosso livro trata. Refere-se ao que está distante de quem fala, de quem escreve, e distante de quem ouve e também lê, tá? Olha o exemplo que o nosso material dá. Aquelas montanhas que aparecem lá longe se localizam em outra cidade. Interessantíssimo, não é verdade? E isso demonstra uma riqueza da língua. Mas os pronomes demonstrativos, eles também têm uma certa relação dentro de um texto, tá? Eu comentei em relação ao espaço, agora é dentro de um texto. Este e derivações, quando eu digo derivações, são as outras palavras que derivaram de este, tá? Isso em relação ao texto. Observem, prestem muita atenção. Em relação ao texto, este e derivações, preste bem atenção, isso é importantíssimo. Refere-se a algo que será dito ou que será escrito. Olha só, o problema é este. Dois pontos, muito trânsito. Veja, ainda vai ser dito, por isso ele vem antes, tá? Esse vem depois, porque refere-se a algo que foi dito e que foi escrito. Olha só, há uma manifestação nas ruas do centro da cidade. Isso atrapalha o trânsito. E o aquele refere-se a um elemento citado a outro
a outro momento. Vamos ver. Curitiba e Florianópolis são cidades do sul do Brasil. Qual é esta? Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Aquela do Paraná, que é Curitiba. Olha só, refere-se a um elemento citado anteriormente a outro. Vamos ver qual é a observação que é colocada aqui no nosso material. Em referência a dois elementos, utiliza-se a forma este para o último e aquele para o citado anteriormente. Pode, nesse momento, causar uma confusão na cabeça de vocês. Mas calma, na hora que nós formos praticar, isso ficará mais tranquilo em relação ao conteúdo. Em relação ao tempo, nós temos aqui este derivações que indica tempo atual. Presente, chegamos ao mês de julho. Neste mês, iniciarei os trabalhos, que é o mês atual, tá? Depois nós temos o esse e derivações em relação ao tempo também. Vamos observar. Ó, indica tempo anterior próximo ou posterior próximo. Vamos ver como diz o nosso exemplo. Aproveite para sair sexta-feira, pois a previsão é de chuva para esse fim de semana. E em relação ao tempo, em relação àquele e derivações, indica um tempo distante, anterior ou posterior. Quando eu era criança, sempre visitava meus avós. Nunca me esqueço daquele tempo, tá? Daquele tempo bem distante. Ok? Bem, alguns alunos podem me perguntar o que seja anáfora e o que seja catáfora. Vamos observar aqui. Tanto que o nosso material coloca de uma forma bem objetiva uma explicação sobre estas situações. Anáfora, referência ao que precede o nome demonstrativo. Referência ao que precede. Estabelece uma relação coesiva que permite a retomada de uma palavra. Retomada de uma palavra. Olha só, como é que se pode vender uma casa tão cara em tão pouco tempo? Isso nos parece difícil. Olha aqui, isso que é um pronome demonstrativo, e ó, se você observar aqui, ó, isso, bem aqui em relação ao texto, refere-se a algo que foi dito ou que foi escrito, tá? Então, essa retomada significa dizer que é um termo, veja bem, é um termo anafórico, ok? Agora, o termo catafórico nós temos aqui, referência ao que se posiciona depois do pronome demonstrativo. Olha só, ela sempre dizia isto, não quero prejudicar ninguém. Nós temos o pronome e ainda vai ser dito algo em cima daquilo que foi pontuado, mencionado. Aqui, ó, não foi isso que nós vimos bem aqui? Ó, isto indica o que está próximo, perdão, em relação ao texto. Refere-se a algo que será dito. O problema é este, muito trânsito, tá? Aqui nós temos, então, um termo catafórico e aqui nós temos um termo anafórico, ok? Muito, muito tranquilo de se estudar esses termos. Agora nós vamos à nossa prática do nosso conteúdo. Vamos lá. Vamos à nossa primeira questão. Em uma campanha relacionada ao trânsito, lê-se a seguinte frase: não use celular ao volante, isso pode custar a sua vida. Nessa campanha, que tipo de relação coesiva a palavra isso estabelece? Anafórica ou catafórica? Olha, vamos observar que a anafórica faz uma relação ao termo anterior. Isso está relacionado ao fato de não usar celular ao volante, tá? Então, aqui nós temos uma relação anafórica. Justifique, porque isto refere-se a um termo anterior, ok? Segunda pergunta. Para evitar a repetição de palavras nas frases, complete os espaços com o pronome demonstrativo adequado. Aqui você precisa de muita atenção para responder ao que está sendo proposto. Observem. A. O Globo e Gazeta do Povo são dois jornais conhecidos. Olha só o espaço que vem aqui, ó. Esse primeiro espaço sempre vai fazer relação ao que foi mencionado por último, ou que está mencionado bem pertinho, tá? Então, neste caso, nós temos aqui Gazeta do Povo, que é um jornal. Este em Curitiba. Qual foi o jornal que foi citado bem mais distante que Gazeta do Povo, ou de forma primeira, tá? Globo, então, este em Curitiba e aquele no Rio de Janeiro. Deu para entender?
Tem todo um jogo aqui de ideias, de formas como você vai colocar esses assuntos, ou perdão, este assunto, a forma como você vai entender o que é termo anafórico, catafórico, por aí vai. Mas vamos continuar. Minha camisa é mais colorida do que essa que você está usando, tá? Está perto da pessoa que ouve, ok? Seu livro tem poucas imagens. Aquele lá, olha o lá, indicando que está longe. Aquele lá tem muito mais, tá? Brasil e China jogarão no Maracanã. Olha, são dois países. Espaço de vermelho. Olha, a China está mais próxima. É a China. Então, esta de vermelho. E, olha, Brasil, bem mais longe. E é um país masculino, né? A palavra, no caso, né? A palavra é masculina em língua portuguesa. Então, aquele de azul e amarelo. Interessante, né? Muito interessante. Continuando, nós temos aqui a nossa terceira questão. Explique por que a frase João encontrou Maria e lhe disse que sua prima estava doente ambígua. Ambígua, que tem dois sentidos, tá? Olha só, João encontrou Maria e lhe disse que sua prima. Ué, a prima de quem? A prima é do João ou a prima é da Maria? Tá? Então, aqui nós temos uma problemática, porque não se sabe, e é isso que você vai responder, não se sabe com muita certeza, com muita exatidão de quem é a prima, se é a prima do João ou se é a prima da Maria. Tá? Sugira uma reescrita para a frase a fim de eliminar a ambiguidade. Simples. João encontrou Maria e lhe disse que a prima dele estava doente. Ou que a prima dela estava doente. Pronto, tranquilíssimo. Vamos ver a nossa quarta questão. Analise a função dos elementos em destaque, marque C para as alternativas corretas e I para as alternativas incorretas. Vejamos. Contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa e que, por isso, está mudando para outra cidade. Se isto me entristeceu, já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Veja bem, contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa. Já perceberam, né? E que isso está mudando, e que por isso está mudando para outra cidade. Isso está relacionado ao quê? Ao fato da Jaqueline ocupar o cargo de gerente na empresa. Tá? Então veja, isso. Aqui nós vamos observar que o termo isso, o pronome isso, veja bem, ele é anafórico, tá? Isso é anafórico. Está mudando para outra cidade. Se isto me entristeceu, olha isto, se isto me entristeceu, veja bem, isto o quê? Aqui ele está fazendo uma retomada, tá? Mas neste caso, é isto mesmo que deveria estar escrito aqui? O isto aqui está com valor anafórico, mas é o isto que deveria estar escrito aqui? Tá? Já que somos amigas, aquilo me deixou muito feliz. Vamos ver as alternativas que estão propostas aqui para nós pensarmos sobre elas. Vamos lá. A. O pronome isso é catafórico, pois anuncia a informação está mudando para outra cidade. Ora, nós conversamos. Isso não é catafórico. O termo isso, o pronome isso que está colocado aqui é anafórico. Ok? B. O pronome isto é anafórico. Anafórico, sim, ele é anafórico. Aqui ele está como um pronome anafórico, um termo anafórico, pois retoma a informação mudando para outra cidade. Sim, só não era para ter colocado isso, é isto, né? Mas tudo bem. C. O pronome isto é anafórico, pois é anafórico. Perfeito. Pois retoma a impressão contaram-me ontem que Jaqueline ocupará o cargo de gerente da empresa. Não. Tá? Aqui você vai colocar I, C, I. Letra D. O pronome aquilo é anafórico, pois retoma a informação está mudando para outra cidade. Tem certeza? Não, não. Ele até pode ser anafórico, mas ele não está fazendo uma retomada a essa informação que o livro está propondo.
ok? Letra E. O pronome aquilo é anafórico. Pois retoma a informação, Jaqueline ocupará o cargo de gerente na empresa. É isso mesmo. Perfeitinho. Tá? Então fica ICI e C. Vamos aqui para a nossa próxima página. E última. No quesito atividades. Bem, vamos ver. Quinta. Complete as frases com os pronomes demonstrativos adequados. Observe, o presidente da empresa olhou para o funcionário e disse-lhe: opa! Ainda vai anunciar o que vai ser dito. Disse-lhe estas palavras, estas palavras. Seu desempenho deve melhorar. B. Espaço-tempo, brincávamos muito nesse. Opa, naquele tempo, muito distante, brincávamos muito nesse jardim. C. Divertimos-nos muito no ano passado. O motivo foi aquela viagem. Olha só o tempo distante que fizemos ao exterior. D. Eu caminhei pelo parque. Isso me deixou tranquila, né? Isso que o fato de caminhar pelo parque, ok? É um termo anafórico, né? Isso aqui é o termo anafórico. Pontinho, revista que você está lendo traz informações úteis. Bom, né? A ideia que nós temos aqui é que a revista está perto de quem ouve. Então, essa revista que você está lendo traz informações úteis. F. O presidente e o governador discursaram. Olha só, este relacionado ao governador, este sobre nosso estado e aquele sobre o país. Ok? 6. Leia a seguir um trecho de uma notícia de esporte. Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia. Com o Pinheiros campeão, troféu Finkel define seleção brasileira para o Mundial. O Esporte Clube Pinheiros é o grande campeão do Campeonato Brasileiro Absoluto de Natação. Troféu José Finkel, Taça Correios 2018. De acordo com o diretor-geral de esportes da CBDA, Renato Cordani, a seleção brasileira formada representará muito bem o Brasil. Foi uma competição com 11 atletas fazendo 17 índices, ou seja, tivemos um resultado muito bom dentro da água. Podemos ver que estes atletas estão fazendo o melhor que podem para levantar a natação do Brasil e o troféu José Finkel mostrou isso. Com certeza teremos uma seleção que pode repetir o que o nosso país já fez em outras edições de mundiais. Falou. O pronome demonstrativo, isso, refere-se ao trecho. O Esporte Clube Pinheiros é o grande campeão do campeonato? Não. Foi uma competição com 11 atletas? Não. Veja bem. Finkel mostrou isso. Isso o quê? Quando ele diz aqui, podemos ver que estes atletas, estão fazendo o melhor que podem para levantar a natação do Brasil e o troféu José Finkel. Aqui é a resposta que estamos procurando, tá? Pela qual nós estamos procurando. A letra C. Pronto, turma. Expliquei toda a proposta, ou melhor, expliquei toda a lição sobre coesão por substituição lexical, expliquei as questões, agora depende exclusivamente de você. Com esta última lição do nosso livro de atividades, nós então finalizamos aqui o nosso terceiro livro. Já finalizamos o nosso livro didático, já finalizamos o nosso livro de atividades de produção textual e hoje finalizamos o nosso livro de atividades, que é o estudo sobre gramática, tá bom? Logo, se você ainda não enviou as páginas, envie para mim, para que eu possa fazer o registro da sua participação, lançar a sua nota de livro e, se você também puder, enviar as fotos das atividades do caderno, perfeito. Vale lembrar que todo o material que você tem, vale nota. Todo o material, tá? Não ache que eu passo as atividades em vão. Agora você precisa treinar, praticar, assistir às videoaulas, porque esses assuntos eles serão cobrados de você. E é um assunto importante para para o seu amadurecimento na minha disciplina, ok? A nossa disciplina é uma disciplina maravilhosa, muito, muito gostosa de ser estudada. Se você parar para observar, nós aprendemos muitas
formas de amadurecer a nossa comunicação com o outro, porque aprender a língua portuguesa, melhorar as regras da língua portuguesa, nos faz pensar sobre a nossa forma, como nós nos relacionamos com as pessoas, dentre outras situações. Finalizo então a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido toda a proposta que foi colocada. Fiquem todos com Deus e até breve, se Ele assim quiser. Tchau, tchau, turma!